Bom dia, queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem, galera? Vamos iniciar mais uma aula de Geografia para o oitavo ano. O tema da nossa aula de hoje, América e África na nova ordem mundial. Esse conteúdo está na apostila 3, página 43, capítulo 9. Então, galera, página 43, nós vamos trabalhar hoje da página 43 até a página 47. É um conteúdo de muito texto, mas que a gente precisa debater um pouco sobre essas leituras. Lembrando, o que eu pedi para as aulas de hoje e para amanhã, eu postei para vocês na semana passada, vocês tiveram uma semana para fazer a leitura, né, fazer a interpretação do texto, para que eu possa explicar o conteúdo hoje, ou também, se possível, né, tirar as dúvidas de vocês. Na verdade, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao texto, esse é o momento da gente trabalhar. Vocês fazem uma leitura prévia, um estudo prévio, para que eu tenha uma maior possibilidade de sucesso em explicar o conteúdo e tirar dúvidas, né, nas aulas de hoje. Então, a gente está seguindo assim, né, desde o início aí desse nosso isolamento social, tá bom? Galera, página 43, América e África na nova ordem. Inicialmente, a gente tem algumas considerações gerais sobre esses dois continentes, de maneira mais específica, o papel da América Latina na nova ordem mundial e depois o papel da África na nova ordem mundial. Inicialmente, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: o que é a nova ordem mundial? Né? Quando esse período se inicia no mundo, chamado mundo globalizado? Quando tem fim a Guerra Fria. Nós estudamos na aula passada o que foi a Guerra Fria, quais as suas características. Quando ocorre o fim da Guerra Fria, professor Rubens? Quando a grande união de repúblicas, denominada União Soviética, ela se desintegra, né? Ela oficialmente tem fim em 1991. Tá? Por que ela acabou? Por vários problemas político-econômicos, né? Que o bloco chamado de socialista, né? Que os países socialistas soviéticos enfrentaram ao longo da Guerra Fria. E esse é um tema que vocês vão estudar de uma maneira um pouco mais aprofundada no ensino médio. Mas, de tudo que nós estudamos da Guerra Fria, em 1991, a União Soviética se desintegra. Ela era formada por 15 países, 15 repúblicas, que eram socialistas, todos voltaram a ser países independentes, né, sem se submeter ao poder central soviético, e todos eles adotaram o capitalismo. Isso no finalzinho de 1991, em dezembro de 1991. Quais as transformações que o mundo sofreu com o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria? Primeira coisa, a influência geopolítica e econômica dos Estados Unidos foi hegemônica. O que significa isso? Foi muito notória. Né? Então, os Estados Unidos eram a principal superpotência hegemônica global, certo? Outros países capitalistas também começaram a se destacar nesse início da década de 90, que nós chamamos de nova ordem mundial. Né? Se durante a Guerra Fria, pessoal, o mundo era chamado de bipolar, né, por terem duas únicas superpotências, né, hegemônicas, agora na chamada nova ordem mundial, após o fim da Guerra Fria, após o mundo bipolar, o mundo ele é caracterizado como mundo multipolar. Mas não seria unipolar se o texto da apostila fala que os Estados Unidos era a única superpotência hegemônica global? Pessoal, não é bem assim. Os Estados Unidos era a única superpotência hegemônica global, maior economia do mundo, né, com maior poder de influência geopolítica e econômica mundial. Mas outros países, já no transcorrer da década de 90, países capitalistas, né, e um país socialista, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele nos próximos anos, também começaram a se destacar, também demonstraram uma importância econômica muito grande. Por exemplo, o Japão é um país que já na década de 90, após décadas de reconstrução, né, dos estragos da Segunda Guerra Mundial, já era a segunda economia do mundo. O Japão, no início da nova ordem mundial, já era a segunda economia mundial, né, atrás apenas dos Estados Unidos, certo? A Alemanha é um país que também se reconstruiu durante boa parte da Guerra Fria, né, país também capitalista, que era considerado
a terceira economia do mundo, naquele contexto de década de 90. Tá? Então, assim, os Estados Unidos era a principal superpotência política e econômica do mundo, principalmente econômica. Mas Japão era a segunda economia, Alemanha, a terceira economia, a China estava entre as 10 principais economias, e mesmo sendo um país socialista, era um socialismo que, economicamente falando, era muito aberto aos investimentos, a empresas estrangeiras, e tinha uma política econômica muito forte, que nada se parecia, quase nada se parecia com o socialismo. Né? Para muitos aí que não têm conhecimento, acham que a China é até capitalista hoje, que hoje a China é a segunda economia do mundo. Né? O Japão é a terceira, a China hoje é a segunda economia do mundo. Mas lá naquele contexto de década de 90, né, de nova ordem mundial, a China estava entre as 10 e cada vez mais crescia. Mas as três principais economias daquele contexto, né, de finalzinho da Guerra Fria, início do que nós chamamos de nova ordem mundial, do mundo multipolar, eram os Estados Unidos soberanos e vários outros polos de poder econômico, Japão, Alemanha, Inglaterra, né, e outros países começavam também a se despontar, né, a aparecer no cenário econômico mundial. Mas, logicamente, a influência estadunidense era muito forte. Né? Os Estados Unidos saíram junto com a União Soviética, vencedores da Segunda Guerra, quando tem fim a União Soviética no final da Guerra Fria. Os Estados Unidos, entre aspas, também saem, de certa forma, vitoriosos da Guerra Fria, né? Falando de uma maneira bem simples para vocês entenderem. E a influência social, cultural e econômica dos Estados Unidos era muito grande. Inclusive, nesse terceiro parágrafo aqui da página 43, tem um trecho que fala sobre essa influência sociocultural e que levou os Estados Unidos já no século XXI, nos anos 2000, a um período de instabilidade política muito grande, porque isso fez despertar um sentimento anti-americano em alguns países do mundo nessa nova ordem mundial. Julie, você pode fazer a leitura desse terceiro e do quarto parágrafo da página 43 para eu poder fazer meus comentários, por favor? Posso. A influência sociocultural dos Estados Unidos também atinge a escala global. São várias as modas e tendências criadas pelo país, em áreas como literatura, música, cinema, alimentação, vestimenta e etc., que se espalharam pelo planeta. Os Estados Unidos são exportadores mundiais de seu próprio estilo de vida, por meio do consumo em massa de produtos, bens culturais e serviços. Por isso, a sociedade estadunidense passou a simbolizar mais que qualquer outra sociedade o modo de vida ocidental. O país tem enfrentado grandes desafios por conta do terrorismo no século XXI. Em setembro de 2001, o sequestro de 4 aeronaves comerciais por terroristas para lançá-las sobre pontos World Trade Center, em Nova York, e do Pentágono, principal complexo militar do país, localizado nas proximidades da capital Washington, D.C., chocou o planeta. Desde então, o combate a grupos terroristas inspirados pelo extremismo religioso tem sido prioridade da política externa estadunidense, atuando em países como Iraque, Síria, Afeganistão, Paquistão, Somália, entre outros. Ok, Julie. Então, o que a gente observa? Essa influência sociocultural dos Estados Unidos, ela atinge escala global, porém essas modas e tendências, né, dessa sociedade de consumo estadunidense, de certa forma incomodava alguns países que não gostariam, que não queriam aceitar esse modo de vida ocidental quase que imposto, né, pela mídia, pelas grandes multinacionais estadunidenses, e isso acabou gerando esses interesses de expansão desse modo consumista ocidental que nós temos hoje. Em países do Oriente Médio, isso acabou refletindo em alguns regimes mais autoritários no Oriente Médio que tentavam combater esse modo de vida americano, e isso levou a ataques terroristas aos Estados Unidos, aí, como o famoso ataque terrorista ao World Trade Center em 2001. Né? Para a gente entender o porquê os Estados Unidos sofreram esse ataque terrorista em 2001,
a gente precisa voltar, né, no final da Guerra Fria e no início da nova ordem mundial. Esse grande poder de influência econômica e cultural estadunidense, que em muitos países do Oriente Médio, né, com governos islâmicos um pouco mais rígidos, até um pouco mais fundamentalistas, mais radicais, não aceitavam que esse tipo de cultura adentrasse a sua religião, os seus costumes. Então, acabaram dando uma contra-resposta de grupos radicais. A gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado para não associar radicalismo ao islamismo. O radicalismo existe em vários povos, em várias religiões do mundo. É uma visão preconceituosa nossa, né? Ficar associando terrorista a islamismo, a muçulmano. Muito cuidado com isso. Tá? Isso é de uma ignorância absurda. Então, já estou chamando a atenção de vocês em relação a esse tema. E, logicamente, os Estados Unidos deram uma contra-resposta a esses ataques terroristas. Né? Essa nova ordem mundial da década de 90, e principalmente dos anos 2000, para os Estados Unidos, eles já começaram esse novo milênio sofrendo aí, um duro golpe, né, na sua estabilidade, na sua hegemonia, que foram os ataques terroristas. Logicamente, a contra-resposta estadunidense foi muito forte na caça, né, ao terrorista Osama Bin Laden, que demorou 10 anos para ser capturado, só foi capturado em 2011, né, numa cidade do Paquistão. Né? Osama Bin Laden, ele é saudita, ele é da Arábia Saudita, ele era considerado um terrorista inimigo dos Estados Unidos, mas que durante a Guerra Fria era um aliado dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Olha que ironia bizarra do destino. Né? Mas ele era radicado no Afeganistão. Né? As bases da Al-Qaeda estavam no Afeganistão, mas ele foi capturado no país vizinho, Paquistão. Tá? E um outro fator também recente de desestabilização dos Estados Unidos na nova ordem mundial, além dos ataques terroristas que sofreram no início dos anos 2000, foi a eleição do atual presidente Donald Trump, que é inegável a figura do Trump, apesar de se dizer um nacionalista, né, um liberal, ele é muito conservador e, de certa forma, ele é um sujeito aí pouco propenso à diplomacia, né? O governo americano é um governo democrático, lógico, mas o Trump ele tem uma certa característica que, de certa forma, utiliza sua figura como pouco diplomática, né? Em benefício aos Estados Unidos. É como se fosse um nacionalismo norte-americano, mas que, de certa forma, coloca o próprio país em questionamento. As políticas econômicas do Trump e sociais são muito questionadas. Como essa construção aqui, ó, de um muro na fronteira com o México, né? Políticas migratórias separando crianças dos seus pais como uma forma de penalizar os imigrantes ilegais, coisa que nenhum país do mundo faz, né? Coisa que nenhum país do mundo faz. Então, o presidente Donald Trump ele é muito questionado, né? Ele é muito questionado por medidas aí meio que estapafúrdias que não condizem com a condição dos Estados Unidos como primeira economia do mundo. Inclusive, uma coisa interessante que eu, no intervalo da aula, acabei de ver aqui na Globo News, né, que o atual presidente americano pagou somente $750 de imposto de renda. Como que um milionário nos Estados Unidos, um bilionário nos Estados Unidos, paga somente $750 de imposto de renda? E essa é uma questão que está sendo debatida, né? Como que pode uma situação dessa? Então, é um presidente, de certa forma, muito questionado, tá? Muito questionado, pouco propenso à diplomacia. Então, isso, de certa forma, não coloca em uma situação muito confortável na ONU e na comunidade internacional, né? Mas é o governante que está à frente do país, né? E que, em comparação com seus antecessores, até mesmo com o ex-republicano George Bush, né, que era considerado muito nacionalista, o Trump se mostra até muito menos propenso à diplomacia, ao debate, né, quase que, de certa forma, autoritário. Né? Então, essa é uma questão que tem dificultado a posição dos Estados Unidos no mundo. E que muitos analistas, muitos especialistas colocam que isso só vai atrapalhar, né, a política e a economia do país se essas situações continuarem a ser questionadas pela comunidade internacional. Então, na nova ordem mundial, os Estados Unidos são hegemônicos, mas com esses ataques terroristas e com essa postura do atual presidente Donald Trump, começa a ser questionado, começa a sofrer uma instabilidade. É isso aí, Júlio, que você colocou no chat, é verdade. Né? Até mesmo
algumas figuras públicas estão começando a não ver com bons olhos essa atual política, principalmente diplomática e econômica estadunidense, né? É um tema muito atual. Outro tema que eu gostaria de falar com vocês, papel da América Latina na nova ordem mundial. Pessoal, nós já estudamos na aula passada que a América Latina sofreu muito com ditaduras militares, com governos ditatoriais militares apoiados pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? Com o fim da Guerra Fria, já no final da Guerra Fria, em muitos países, né, a ordem democrática foi restabelecida, né, os presidentes eram eleitos por meio de voto, a exceção é Cuba, né, que desde o fim da ditadura Fulgêncio Batista entrou numa ditadura socialista de Fidel Castro, depois de Raul Castro e com o atual presidente, regime muito fechado, mas com exceção de Cuba, os demais países da América Latina, eles de certa forma tiveram presidentes eleitos por processos democráticos, né, já nessa transição do fim da Guerra Fria, né, para o início da década de 90, né, na nova ordem mundial. Porém, hoje, atualmente, o que a gente observa na América Latina? Prestem atenção. Isso, Venezuela, e tem o caso da Nicarágua aqui também, Matheus. Governos que foram eleitos, entre aspas, democraticamente, né, mas que foram adquirindo posturas autoritárias, né, semelhantes a verdadeiras ditaduras. E aqui no texto, ele cita o caso da Venezuela e da Nicarágua. Tá? E eu queria que vocês prestassem muita atenção nesses dois exemplos, porque são dois países latino-americanos que até os dias atuais, principalmente a Venezuela, enfrentam problemas em relação à manutenção da ordem democrática, governos ditos progressistas, mas estão caminhando por um populismo autoritário, tá? E que não condiz com o restante da América Latina, e é lamentável, porque a América Latina sofreu muito com governos ditatoriais na Guerra Fria, apoiados pelos Estados Unidos. E isso seria lamentável nos dias de hoje, uma volta desse tipo de regime. Tá? Algum aluno gostaria de fazer uma leitura desse primeiro parágrafo da página 45, se tratando de Venezuela? Eu quero fazer alguns comentários importantes para vocês e queria que vocês prestassem atenção. Maria Luísa, pode ser, por favor. O professor está me ouvindo? Perfeitamente, Maria. Vamos lá? Tá, é o primeiro parágrafo, né, da página 45? Isso. Tá bom. Na Venezuela, a ascensão do presidente Hugo Chávez refletiu a onda progressista que se espalhou pela América Latina no início do século XXI. Seu regime manteve uma aparência democrática por muitos anos, com realização de eleições e consultas populares. Entretanto, tornava-se cada vez mais autoritário em relação à imprensa, ao poder judiciário e a opositores políticos, embora mantivesse considerável apoio popular. Com sua morte em 2013, assumiu o vice, Nicolás Maduro, que promoveu o enrijecimento do regime, que passou a ser considerado uma ditadura pela maioria dos analistas internacionais, após a deposição dos poderes do Congresso em 2015. Com a queda do preço e também da produção do petróleo, sua principal base econômica, por conta da má gestão, a população venezuelana foi a maior prejudicada, sofrendo com os problemas de abastecimento de alimentos e produtos de higiene, bem como com inflação extremamente elevada. Obrigado, Maria. E é o que a população venezuelana está sofrendo hoje, né? Com a eleição de Hugo Chávez, né, lá no início dos anos 2000, a Venezuela adentrou numa onda de crescimento econômico, né, de políticas públicas para o povo venezuelano. Só que com o passar do tempo, Hugo Chávez foi assumindo uma postura autoritária. Ele era um populista. O que é um populista? Né? Que gostava de promover discursos que agradassem a população, né, dando uma falsa ideia democrática, mas que, na verdade, começava a assumir uma postura autoritária para se manter no poder, perseguindo a imprensa, criticando o poder judiciário, né, com o passar do tempo, perseguindo seus opositores políticos, né, mas tinha um forte apoio popular apesar disso. A situação da Venezuela começou a piorar ainda mais quando seu sucessor,
Nicolás Maduro assume com a morte de Hugo Chávez em 2013. Nicolás Maduro não tinha tanto carisma. Exatamente, Matheus, mais ou menos, grosseiramente comparando, é isso aí. Tá? Maduro não tinha o carisma, né, aquele populismo todo do Chávez, mas tinha um autoritarismo tão intenso quanto o do Hugo Chávez. E uma política autoritária, né, perseguidora, quase ditatorial, né, associada à queda nos preços do petróleo internacional, óleo bruto, que é o principal produto de exportação da Venezuela, a Venezuela entra numa crise política e econômica que se arrasta até os dias de hoje, né, como nós temos conhecimento, como nós já vimos lá no início do ano, e vamos voltar a falar sobre isso um pouco mais à frente. Tá? Um outro exemplo de instabilidade, né, na nova ordem mundial e de rompimento com a ordem democrática, além da Venezuela, é a Nicarágua. Tá? Júlio, você pode fazer a leitura do próximo parágrafo? A Nicarágua também sofreu e ainda sofre com uma instabilidade muito grande até os dias de hoje. Tá? O segundo, né, 45? Isso. A exemplo da Venezuela de Chávez e Maduro, a Nicarágua do presidente Daniel Ortega também viveu longo processo de polarização e erosão das instituições democráticas por conta da atuação dos líderes eleitos. Após governar entre 1985 e 1990, Ortega sem que despertasse maiores alertas quanto às suas intenções democráticas. A partir de 2014, no entanto, quando alterou a Constituição para permitir sua reeleição indefinidamente, seu governo revelou-se cada vez mais autoritário. Olhou pelo país, começou a atuar de forma repressiva e extremamente violenta contra os manifestantes. Pessoal, obrigado, Julie. Bem semelhante ao que aconteceu na Venezuela. O Daniel Ortega ele já tinha sido presidente da Venezuela no final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi eleito novamente em 2007, reeleito em 2011. Tá? Só que até então, governos democráticos com uma certa estabilidade. Quando em 2014 ele manipulou as eleições para o Congresso, votando para que a Constituição fosse alterada, para que ele fosse reeleito indefinidamente, o que significa isso? Ele promoveu uma manipulação na votação no Congresso da Nicarágua para permanecer no poder. Isso é típico de governos autoritários, de governos ditatoriais. Logicamente, a população da Nicarágua reagiu, né, a essa quase que uma tentativa de golpe, né, por meio de uma votação do Congresso. Exatamente, Júlia. Segunda vez indefinida. Possivelmente ele se perpetuaria no poder. Em agosto de 2008, uma série de revoltas populares começaram a assolar a Nicarágua. O que o presidente Daniel Ortega, agora com uma postura autoritária, fez? Reprimiu com violência, características de um governo ditatorial. Então, o caso da Venezuela e da Nicarágua são casos na América Latina, em tempos atuais, de nova ordem mundial, né, século XXI, que fogem meio que à regra, certo? Do restante da América Latina, dos países latino-americanos. Né, governos que chegaram ao poder, né, por meios democráticos, mas que foram assumindo posturas autoritárias com o passar do tempo. É isso que eu gostaria que vocês destacassem e registrassem na apostila. Né? Venezuela e Nicarágua, né, início do século XXI, governos que chegaram ao poder, vocês podem anotar isso daí, por meio da democracia, né? Por meio da democracia, mas que assumiram aos poucos, né, com o passar do tempo, uma postura autoritária, né? Assumiram as suas reais intenções do autoritarismo. Golpe ou revolta? Como assim, Matheus? Em relação a quê? O Daniel Ortega, na verdade, ele manipulou as eleições do Congresso, né? Na votação da Constituição. Houve manipulação, houve uma coação aos congressistas que votaram para sua reeleição indefinida, para que ele se perpetuasse no poder. Foi basicamente foi um golpe que não foi um golpe militar autoritário, mas foi um golpe aí por meio de manipulações de eleições congressistas. Esse foi um grande problema, que é tão grave quanto
o golpe por meio da violência. Tá bom, pessoal? Então, infelizmente, né, Venezuela e Nicarágua são exemplos aí de países que estão sofrendo com o chamado rompimento, né, da ordem democrática. Na página 46, nós já temos o texto, né? O papel da África na nova ordem mundial. Galera, em relação ao continente africano, na nova ordem mundial, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns exemplos de situações do continente africano que resultaram, por exemplo, em fortes protestos populares e manifestação popular contra regimes ditatoriais. Já nessa nova ordem mundial da década de 1990, entrando já nos anos 2000, com o fim da Guerra Fria, muitos governos autoritários ainda permaneciam no poder no continente africano. E isso, com o passar do tempo, foi gerando uma forte insatisfação popular em muitos países da África. Não só da África, mas também do Oriente Médio, que é continente asiático, mas está muito próximo aos países aí do norte da África, né? Os famosos países do Oriente Médio. E essa onda de protestos populares, ela recebeu uma expressão que vocês, se não ouviram falar, vão ouvir falar bastante daqui em diante, que é a chamada Primavera Árabe. Vocês precisam entender o que significa essa expressão aqui na página 46. A partir da leitura de vocês, provavelmente vocês conseguiram entender um pouco do que seria essa Primavera Árabe, né, que foram o quê? Revoltas populares, né, ocasionadas por meio de governos autoritários que começaram a ser questionados pela população. Mas o porquê dessa expressão Primavera Árabe? Né? Por que primavera? Primavera lembra o quê? A florada das plantas, né? O surgimento de uma nova fase. Então, muitos povos africanos e de países do Oriente Médio começaram, a partir do ano de 2011, não aceitar mais, né? Não aceitar mais essa dominação, esses regimes ditatoriais em muitos países da África e também do Oriente Médio. E começaram a questionar esses governos autoritários para que eles fizessem uma gestão mais democrática, né? Tivessem uma maior abertura política, que as populações, que os seus povos usufruíssem mais das liberdades individuais. Nós temos aí o exemplo da Líbia, no norte da África, da Tunísia, do Egito. Foram países do norte da África que passaram por essas revoltas populares em busca de democracia e em busca das liberdades individuais que ficaram conhecidos como Primavera Árabe. A Primavera Árabe começa na Tunísia, né, chega ao Egito e chega à Líbia. São os 3 países aí do norte da África, né, da chamada África Islâmica, que nós estudamos lá no início do ano, né, que começaram a dar início a essa onda de protestos populares contra ditaduras, contra regimes ditatoriais. Então, o continente africano, ainda no século XXI, vivia, e alguns países ainda vivem, regimes autoritários muito repressivos. Eu gostaria que o Matheus, Caio, Júlio, Maria Luísa e alguns alunos, Cristiano Antônio, que leu na aula passada, está aí, Cristiano? Você pode fazer uma leitura de alguns parágrafos aí para o professor poder explicar? São importantíssimos. Ó, esses 3 últimos da página 46. Oi, professor. Alô? Vamos lá, Cristian. Oi. Inicia a leitura a partir desse 3º parágrafo da 46 para mim, porque tem muitos pontos que vocês vão ter que grifar na apostila. Tá? Eu vou ter que explicar. 3º parágrafo? Isso. Uma das maiores turbulências. Tá. Uma das maiores turbulências geopolíticas ocorridas na África no século... 21. Peraí. Não, peraí. Uma das maiores turbulências geopolíticas ocorridas na África no século XXI foi o conjunto de protestos populares que tomaram diversos países do norte do continente e do Oriente Médio em 2011, conhecido como Primavera Árabe. Essa denominação se dá por conta das exigências de abertura política para a população e gestão mais democrática do Estado. Segura, Cristian. Pode deixar até o microfone aberto se você quiser, que você vai continuar. Pessoal, a expressão Primavera Árabe então significa o quê? Revoltas populares
em países do norte da África e também do Oriente Médio, não posso omitir essa informação de vocês, mesmo estando estudando o continente africano, contra regimes autoritários, contra governos ditatoriais. O que a população desses países que nós vamos ver abaixo buscavam? Abertura política e gestão democrática, né? Liberdade de expressão, liberdades individuais, direito a voto, que não existia. Nenhum governo ditatorial é democrático. É óbvio, são coisas antagônicas, né? Dá direito à sua população a votar, a se manifestar, a fazer oposição. E, geralmente, a resposta desses governos autoritários era violência contra o seu próprio povo. Certo? Christian, pode continuar. Início da Primavera Árabe. Tá bom, posso continuar? Sim, deve. Tá. Os protestos se iniciaram na Tunísia em dezembro de 2011 e, após poucos dias, o presidente Ben Ali, que estava no poder desde 1987, solicitou asilo político à Arábia Saudita. Atualmente, a Tunísia é considerada um país mais democrático que em 2011 e, em grande medida devido ao sucesso do movimento, as populações dos demais países, entretanto, tiveram outros desfechos. Valeu, Cristi. Pessoal, a Tunísia foi o primeiro país a dar início a essa onda de protestos para derrubar o ditador Ben Ali. Ben Ali foi tirado do poder após uma forte onda de protesto popular e os seus sucessores deram início a uma democracia, a regimes relativamente democráticos na Tunísia. Só que os outros dois países que conseguiram retirar os seus ditadores do poder, como Egito e Líbia, não tiveram o sucesso da Tunísia. Por quê? Porque outros representantes, mesmo que eleitos, tiveram uma postura semelhante ao Nicolás Maduro na Venezuela e o Daniel Ortega. Foram eleitos democraticamente, mas com o passar do tempo começaram a assumir uma postura autoritária, infelizmente. Foi meio que uma frustração do povo egípcio, né, e líbio nesse ponto. Caio, último parágrafo para a gente, por favor. Sim, claro. Leia em voz alta. Os protestos se espalharam pelo Egito e Líbia. Tiveram seus líderes, Hosni Mubarak e Mubarak derrubados, enquanto o Egito viu-se forçado a renunciar para ser ligado por isso. O líbio foi morto em uma insurreição popular, após governar ditatorialmente por 42 anos. O governo que ascendeu pelo voto do Egito foi derrubado por um golpe militar e reinstaurou o regime autoritário no país em 2013, ainda que mantendo o sistema eleitoral, enquanto a Líbia se vê desde então em uma intensa guerra civil. Valeu, Caio. Pessoal, olha que situação complicada do Egito e da Líbia. O ditador egípcio Hosni Mubarak se viu forçado a renunciar, foi julgado e foi preso. O governo que assumiu no lugar do ditador Hosni Mubarak assumiu uma postura autoritária em 2013. Se demonstrou, foi eleito democraticamente, mas assumiu uma postura ditatorial. Na Líbia, o ex-ditador, o general Muammar Gaddafi, após 42 anos governando a Líbia, foi morto pelo povo, por revoltosos populares. A Líbia, mesmo tendo um sistema eleitoral, essa democracia está muito instável, porque vários grupos querem chegar ao poder, né? E a Líbia, até os dias de hoje, vive um cenário de guerra civil, um cenário de instabilidade política. Então, infelizmente, Egito e Líbia não tiveram sucesso contra a Primavera Árabe. Então a culpa foi do povo que começou a protestar. Não. Infelizmente, os sucessores dos regimes ditatoriais no Egito e na Líbia mesmo sendo eleitos, não assumiram uma postura democrática, recorreram ao autoritarismo, bem semelhante ao que aconteceu com Nicolás Maduro na Venezuela e com Daniel Ortega na Nicarágua, que nós vimos há pouco tempo atrás. A culpa, Mateus, são desses governantes que foram eleitos pelo povo e que mostraram sua verdadeira face do autoritarismo, infelizmente. E a população ainda sofrendo com essas posturas autoritárias. É complicado. Sim, mas se você tem um povo massacrado por ditaduras há décadas, né,
são lançados pessoas, né, com os discursos em prol da democracia e assim que assume o poder, abandona a democracia e instaura um regime autoritário, o povo novamente enganado por essas pessoas, por esses líderes, que no discurso se mostravam contrários aos regimes ditatoriais anteriores. Esse é o problema, entendeu, Matheus? Esse é o problema. E a instabilidade, de certa forma, aí, continua, né, no Oriente Médio e no norte da África. Uma outra situação que eu gostaria de explicar para vocês e que foi muito forte na nova ordem mundial, pessoal, foi o fim do famoso regime de segregação racial na África do Sul, que ocorreu na nova ordem mundial, tá? Que ocorreu na década de 90, que foi o fim do apartheid. O que foi o apartheid? Foi um regime de segregação racial entre brancos e negros que perdurou durante a África do Sul, né? Durante muitas décadas, desde quando a África do Sul se tornou independente da Inglaterra. O país era governado por uma minoria de uma elite econômica e política branca, onde a maioria da população negra da África do Sul não tinha direitos fundamentais garantidos por lei. O regime do apartheid na África do Sul, ele só teve fim quando Nelson Mandela, foi eleito. Tá? Foi eleito em meados dos anos 90. Tá? Então, durante todo esse período, né, Mandela e alguns opositores, né, desses governos repressivos brancos contra os negros na África, né, chegou ao poder. Então, quando Mandela chega ao poder, oficialmente o apartheid tem fim, mas as marcas desse regime de segregação racial de brancos, de uma minoria branca elitizada contra a maioria negra empobrecida, ficou famoso mundialmente. É o que a Maria Luísa comentou, o regime do apartheid foi muito famoso. O que é segregação racial? Separação. Brancos e negros não poderiam pegar o mesmo transporte, não tinham direito de estudar nas mesmas escolas. Professor, mas como que uma minoria branca muito poderosa chegou ao poder? Se a maioria era a população negra e mais pobre, como que eles colocaram essas pessoas no poder? Eles não foram eleitos. Eles assumiram o poder sob uma postura autoritária e muitas vezes apoiados por ingleses, por holandeses, que eram os ex-colonizadores da África do Sul. Né? Eram quem sempre tiveram privilégios, mediante a força também, logicamente, Matheus. Tá? Então, essa leitura sobre o apartheid, né, sobre essa figura, né, do Nelson Mandela, que lutou muitas décadas, né, foi preso contra esse regime de segregação racial, né, extremamente racista e violento contra os negros, vocês precisam fazer uma leitura muito atenta dessas páginas aqui, 47, dessa página 47. Então, praticamente quase toda essa página 47, né, esses 4 últimos parágrafos, né, explica, né, caracteriza o que foi o apartheid. Se vocês colocarem no YouTube, né, um pouco da história do apartheid na África do Sul, vocês conseguem ver que foi aí o regime de segregação racial mais famoso do mundo e mais lamentável, né, de uma opressão de brancos contra negros. Nos Estados Unidos, né, no sul dos Estados Unidos, né, da Guerra Civil Americana, nós tivemos também um certo apartheid, né, uma certa segregação entre brancos e negros, né, que foi quebrada na Constituição com as leis de 1964, né, que garantiam aos negros o mesmo acesso e direitos dos brancos, mas, de certa forma, isso ainda deixou algumas marcas no sul dos Estados Unidos. Na África do Sul, né, o apartheid também deixou algumas das suas marcas, principalmente na população negra mais pobre. Né? Beleza, meninos? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa leitura que eu tinha sugerido para a aula de hoje? Queria ouvir. Lá o racismo, infelizmente, é muito presente. Exatamente, Matheus. É incrível como ainda no século XXI existe esse tipo de movimento. É exatamente isso que eu queria que vocês entendessem. Né? Nos Estados Unidos isso é muito forte. No Brasil isso acontece. Um país multicultural e miscigenado como o nosso. Na África do Sul ainda existe bastante. Né? Essa questão de movimentos racistas, infelizmente. O que não cabe é uma sociedade tão globalizada que nós vivemos no mundo de hoje. Né? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse tema? Reforcem a leitura da página 48, para mim, até a 53, principais conflitos geopolíticos nos continentes americano e africano.
Professor, existe conflito geopolítico na América? Sim. Na África? Também. Tá? E desses conflitos geopolíticos, eu quero que vocês façam uma leitura muito interessante, muito direta da crise econômica na Venezuela e dos fluxos migratórios. Mais uma vez, vamos falar de Venezuela, é um tema muito importante. E no continente africano, nesses dois aqui, ó, nos conflitos na Nigéria e em Darfur, no Sudão. Tá? Então, os três principais na América, Venezuela, e na África, Nigéria e Sudão. Tá bom? Sim, com certeza. Vou precisar de vocês nas leituras amanhã, porque leitura de conteúdo tem muito detalhe para eu poder fazer um embasamento, uma explicação mais leve, né, e que vocês consigam entender melhor o conteúdo. Esse conteúdo não é um conteúdo muito fácil, tá, pessoal? Um conteúdo bem complexo. Então, vocês precisam fazer uma leitura atenta, né, e prestar bastante atenção na explicação do professor, que vai ser a mais facilitada possível para vocês, tá bom? Um beijo no coração, pessoal. Até a aula de amanhã. Tchau, tchau.